Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 13 de abril, que tem como textos na nossa meditação Hebreus capítulos 3 e 4 e também Deuteronômio capítulos 19 e 20. Se você puder pegar a sua Bíblia, vai ser uma bênção e você acompanhar comigo o que nos diz a santa e poderosa palavra de Deus em Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto. O Espírito Santo é Deus. Ele é a presença divina por meio da qual o Pai e o Filho habitam no coração do crente. O Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação. É o selo de que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Quem anda no Espírito Santo não satisfaz a vontade da carne, mas vive para a glória de Deus. O revestimento de poder do Espírito Santo nos capacita a proclamar o Evangelho em ousadia. Apesar disso, muitas vezes nos esquecemos que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Temos ouvido a voz do Espírito Santo? Muitas vezes nós resistimos ao Espírito Santo e não damos voz a ele. Ah, é possível resistir ao Espírito Santo? Sim. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. É possível, sim. Claro. Estevão pregando na sua defesa, uma pregação maravilhosa, numa defesa contra as acusações de que ele falava, por exemplo, contra o templo, acusações lá de alguns versos anteriores. E aí ele faz uma transição do início da história do povo para que ele possa se defender da acusação de que ele falava contra o templo. E aí, no verso 51, o texto diz o seguinte, Estevão na sua pregação: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. É possível resistir ao Espírito Santo? Sim. Sim. E sim. E você e eu muitas vezes resistimos ao Espírito Santo. A palavra nos mostra em vários textos da dureza de coração. A palavra nos mostra que no Evangelho, inclusive, no Antigo Testamento, com o povo no deserto, com o povo já no reinado, com o reino dividido, o povo no cativeiro, pós-cativeiro, sempre com o coração endurecido. Mas lá nos profetas, o Senhor fala algo maravilhoso, que Ele nos daria uma nova aliança, e nessa aliança Ele colocaria, já comentei isso em diferentes reflexões, colocaria a sua lei na nossa mente, no nosso coração, de que trocaria o nosso coração de pedra por um coração de carne, e em nós Ele colocaria o seu Espírito. Qual é o problema? O problema é que esse Espírito, se você é um verdadeiro discípulo de Cristo,
que habita em você, em mim, ele nos chama ao arrependimento. E nós muitas vezes fingimos que não é conosco. Ou talvez nós achemos que somos de Cristo e nunca tenhamos de verdade dado ouvidos ao Espírito Santo. E do que o escritor aos Hebreus ele estava falando aqui, nesses capítulos 3 e 4? Por que eu falo 3 e 4? Porque o 4 é a continuação do que está sendo falado no 3. Eles, de uma forma ampla, os três estão falando da mesma, estão conversando. Aqui o escritor aos Hebreus, ele está procurando mostrar, num contexto de perseguição e num contexto de muitos abandonando a fé, por conta, e muitos retornando ao judaísmo, ele estava procurando mostrar a superioridade de Cristo. Ele fala da superioridade, dos capítulos 1 a 3, ele fala da superioridade do Senhor em relação aos profetas, no capítulo 1, dos versos 1 a 3. Depois, dos versos 4 ao verso 18 do capítulo 2, a superioridade de Cristo em relação aos anjos. No capítulo 3, dos versos 1 a 19, superioridade em relação a Moisés, que é o contexto aqui. Depois, dos versos 1 a 13 do capítulo 4, superioridade em relação a Josué. Dos versos 14 do capítulo 4 até o capítulo 7, verso 18, o Senhor superior a Arão, que era o sumo sacerdote, e depois a superioridade em relação a todo o ritual do judaísmo, do verso 19 do capítulo 7 ao verso 10, no versículo 39. Primeiro, nos capítulos 1, 2 e 3 até o verso 13, ele mostra a superioridade da pessoa de Jesus Cristo. A partir do verso 14 do capítulo 4 até o verso 8 do capítulo 10, nós vemos a superioridade do ministério de Jesus e não da pessoa, tá? E aí, aqui no capítulo 3, ele falando sobre a superioridade em relação a Moisés, ele pontua que Jesus é o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão. Aí fala que Moisés foi fiel na sua obra, no seu trabalho que ele fez na casa que não era dele, como servo, mas Jesus como filho na sua própria casa. E aí vem o verso 7 que nós lemos. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia do deserto. E aí o escritor aos Hebreus começa a falar do grave perigo real, tá? Isso não é suposição, mas real, de nós nos afastarmos de Deus, ficando de fora da eternidade com Ele, permanecendo como alvo da ira futura. E por que isso? Por ter um coração endurecido, que não dá ouvidos à voz do Espírito Santo, com um bom e reto coração em fé. E a ilustração que ele utiliza, antes da ilustração, ele comenta por algumas vezes, capítulo 7, verso 8, não endureçais os vossos corações. Depois ele fala no verso 15, enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Aí ele repete depois no capítulo 4, verso 7, determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Do que ele está falando, em que ele repete, se ouvir a sua voz, não endureçais o coração. Se ouvir a sua voz, não endureçais o coração. Se ouvir a sua voz, não endureçais o coração.
Do que o escritor aos Hebreus está falando, ele está usando como ilustração? É que o Espírito Santo registrou por meio de Davi no Salmo 95. Eu quero convidar você a abrir Salmo 95 comigo, porque nós encontramos no Salmo 95 algo maravilhoso. Encontramos muitas razões para nós louvarmos a Deus, especialmente a principal. E aí o Salmo 95, separei aqui 7 razões de nós exaltarmos, louvarmos a Deus, em que ele vai falar isso, que ele é repetido em Hebreus. Você conhece esse salmo, muito conhecido, né, como salmo de louvor. Um convite ao louvor ao Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor. Jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande, Rei grande sobre todos os deuses. E aí vem discorrendo todo o salmo. E aí eu quero ler esse salmo por parte. Nós vimos que, mesmo com muitas razões para nós louvarmos a Deus, e as temos, especialmente a salvação, primordialmente, é possível que nós estejamos fazendo como o povo no deserto, que tinha motivos para louvar a Deus, mas endurecia o seu coração. Primeira razão que eu separo aqui no Salmo 95 é a segurança da nossa salvação. Quando na parte B, na parte A é um convite ao louvor, vinde e cantemos ao Senhor, ok? Mas na parte B, jubilemos a rocha da nossa salvação. Rocha não é areia. Rocha é algo firme, sólido. O próprio Deus é a firmeza da nossa salvação. Então, a tamanha salvação que nos alcançou em Cristo Jesus, a tão grande salvação, ela só existe por aquilo que Jesus fez por nós. E aqui durante a Hebreus é discorrido um sacrifício único, perfeito, por toda a eternidade, em que Cristo se ofereceu para a nossa remissão de pecados. E essa firmeza, ela está não em que tenhamos acolhido essa salvação, tenhamos em algum momento dito sim, feito uma oração, não em nós, mas nós podemos louvar a Deus porque Ele mesmo é a rocha, a firmeza da nossa salvação. E nós vemos isso na palavra. Quando o verso 3 ele diz assim para nós, porque o Senhor é Deus grande. Esse Deus grande aqui é um termo em hebraico, é o termo gadol, que tem alguns significados, veja só. Grande em magnitude, em intensidade, em extensão, alto em som, mais velho em idade, em importância. Isso mostra o quê? Que Ele é o Deus Supremo. Nós podemos louvar a Deus, claro, primordialmente porque Ele é a firmeza da nossa salvação, conquistada no sacrifício perfeito na cruz. E também porque Ele é o Deus Supremo. Nós olhamos para as circunstâncias das nossas vidas e ficamos tristes, para baixo, cabisbaixos, mas saber que Deus, Ele é grande, acima de toda a circunstância da nossa vida. Ele é o Supremo, Ele é Deus grande, porque o Senhor é Deus grande. Na parte A, temos esse segundo motivo. Vemos também, na parte, continuando com o versículo 3, nós vemos na parte B, que Ele é o Rei grande sobre todos os deuses. Ele está acima
de tudo aquilo que porventura governa a nossa vida. Talvez hoje as tuas emoções governem a sua vida. Talvez hoje a sua vontade governe a sua vida. Talvez aquele vício governe a sua vida. Mas eu tenho uma palavra para te dizer, que o Senhor, Ele é o Rei grande sobre todos os deuses, sobre tudo aquilo que possa porventura hoje governar a sua vida. Ele está acima. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, você pode louvar, e eu podemos louvar a Deus, porque Ele é o Rei acima de todos. Nós podemos louvar também, em quarto, versos 4 e 5, porque Ele é o Criador. Nas suas mãos estão versos 4 e 5, nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e Ele o fez, e as suas mãos formaram a terra. Esse mesmo Deus Criador que disse, haja a luz, é o mesmo que raia a luz do Evangelho de Cristo nos nossos corações. Ele é o Criador. Você pode contemplar, outro dia eu estava essa semana contemplando o nascer do sol, e você começa a ver, o céu ainda é um pouco escuro, mas você começa a ver ali no horizonte aquela coisa maravilhosa, aquele alaranjado surgindo no céu, o sol nascendo. Que maravilha de nós contemplarmos a grandeza de Deus. O pôr do sol, a mesma coisa. Os pássaros cantando, o verde das folhas, das árvores, a beleza das águas do mar, dos rios, das cachoeiras, das flores, o aroma, o perfume das flores, o Deus Criador, as montanhas. Você contempla a constelação celeste, você contempla a criação declara a glória de Deus. E nós podemos exaltar ao Senhor e devemos louvá-lo, porque Ele é o Criador. Temos motivo para isso. Temos motivo para louvar ao Senhor. Verso 6. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Temos motivo para louvá-lo, porque Ele é que nos deu a vida. Respira. O teu fôlego de vida existe porque Deus te criou, foi Ele que te deu a vida. Podemos louvá-lo por isso, devemos louvá-lo por isso. E continua o texto, verso 7, na parte A, um sexto motivo aqui, que eu separei, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, na parte A do verso 7. Podemos louvar a Deus porque Ele nos fez seu povo. Ele nos comprou com precioso sangue e nos fez seu povo. Povo de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. Nós devemos exaltar, engrandecer ao nome do nosso Deus por isso. Devemos exaltá-lo por isso, porque Ele nos fez seu povo. Eu vejo aqui também uma sétima razão, parte B do verso 7. E ovelhas da sua mão. Ele é o nosso bom pastor. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Esse salmo nos convida a louvarmos ao Senhor pela firmeza da nossa salvação, a segurança da nossa salvação. Por nosso Deus ser um Deus supremo, o Rei que está acima de todos, por Ele ser o Criador, porque Ele nos deu a vida, nos fez seu povo, e porque Ele cuida de nós. Mas, mesmo com tantas razões, conhecendo tudo isso, nós podemos ficar fora do seu repouso eterno. Por quê? Versos 10, a partir do verso 8. Não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse,
É um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Assim como o povo no deserto, eles tinham todas essas razões, todos esses motivos que você e eu também temos para nós louvarmos a Deus. Nós podemos, assim como eles. E não se ache melhor do que o povo no deserto. Outro dia eu estava conversando aqui em casa com as meninas sobre os encontros lá no céu, no paraíso, e a quem perguntaríamos algo, claro, ao Senhor, né, estarmos desfrutando da presença eterna do Senhor, mas quais irmãos nossos perguntaríamos algo? E fomos falando ali, e eu não me lembro se foi minha esposa, se foi minha filha, falou do Senhor, falou de perguntar a Moisés como era conduzir um povo de duro coração. E aí na mesma hora, ou foi uma ou foi outra, respondeu, mas eu já sei que ele vai falar que não é diferente da gente aqui. E até pior, que agora nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E eles não tinham. Então, como? Como então, diante dessa circunstância, nós não ficarmos de fora da eternidade com Deus, alvos da sua ira? Hebreus nos traz a resposta, algumas respostas. Eu separei aqui 7 atitudes que nós precisamos tomar para nós não endurecermos o nosso coração, mas pelo contrário, nós darmos voz ao Espírito Santo de Deus. Primeira, versos 1 a 3 do capítulo 4, é nós termos fé. Sem fé, você não vai dar ouvidos ao Espírito Santo. Eu não vou dar ouvidos ao Espírito Santo. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Se você ouve o Evangelho, mas você não ouve em fé, o texto diz aqui, nada lhes aproveitou. E talvez você esteja caminhando em meio à igreja e você de verdade ainda não tenha tido uma fé genuína em Cristo. De alguém que crê que Ele é o Filho de Deus enviado para a salvação, confia nele como a rocha da salvação e não se compromete com seus ensinos. Sabe? Primeiro é isso, ter fé. Segundo, é perseverar. Verso 6. Mas Cristo, a comparação com Moisés, que Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, mas Cristo na sua própria casa. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, qual casa somos nós? Nós quem? A igreja. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Se tão somente, não tem outra maneira, conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Quando que somos habitação de Cristo? Se perseverarmos em confiança e exultarmos da esperança até o fim. Se você não ama a vinda de Cristo, você não vai perseverar até o fim. Se você
não mantém firme essa confiança de que Ele é a rocha da salvação, você não vai perseverar. Verso 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo. Primeiro está falando de Cristo ser nosso, de sermos a habitação de Cristo. Ok? Verso 14 está dizendo de nós termos comunhão com Ele, sermos participantes dele. Primeiro está falando de Cristo em nós. Agora está falando de nós em Cristo. Porque nos tornamos participantes de Cristo se, e o termo aqui em grego, trazido como participante, ele denota comunhão. Tá? Tornamos participantes de Cristo se, não tem outra forma, retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Perseverança. Se você não perseverar, Cristo não habitará em você. Se você não perseverar, você não estará em Cristo. Primeiro, fé. Segundo, perseverança. Terceiro, é não aceitar o pecado. O Espírito Santo está convencendo, nos mostrando, e nós queremos, sabe, fingir que não é nem com a gente e aceitarmos o pecado. Olha o que o verso 12 do capítulo 3 diz. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O que é um coração mau e infiel? É um coração que aceita o pecado. É um coração que aceita o pecado. Porque olha o que ele diz no verso 10. Por isso me indignei contra esta geração. Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Então, terceiro lugar, não aceite o pecado. Quarto, verso 13, é congregar. Por quê? Antes, exortai-vos uns aos outros, os irmãos, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ou seja, estarmos no meio dos irmãos faz com que um anime, encoraje, mostre o erro, aponte o erro, chame a atenção para que nós não endureçamos o nosso coração enganados pelo pecado. É quando o irmão nos chama, irmão, tá vendo essa situação? Segue por outro caminho. Faz dessa outra forma. Siga desse jeito. Você entende? E aí, nós queremos evitar estar junto dos irmãos, dos pastores, dos irmãos, porque nós não queremos que eles nos mostrem onde temos errado. Nós não queremos receber esse encorajamento. E às vezes ficamos tristes com algumas circunstâncias que acontecem no meio dos irmãos e nos afastamos. E a brasa, longe do braseiro, ela apaga. Nós precisamos estar em meio aos irmãos, congregando, para que sejamos encorajados. Quando? Durante o tempo que se chama hoje. Hoje. Volte a congregar. Quanto tempo você não participa do culto com os irmãos? Sabe, tenha comunhão. Não saia correndo do culto. Tenha comunhão com os irmãos. Quando o culto terminar, não saia correndo. Não chegue depois que o culto começou e saia antes, assim que termine, para você não ter comunhão com os irmãos, com medo de ouvir algo. Não. Nós somos humanos. Eu erro, eu falho. Eu glorifico a Deus pela paciência dos irmãos nos momentos que eu errei com eles, sabe? Tenha comunhão com os irmãos. Isso é importante, é fundamental para a nossa vida espiritual, para que de verdade nós sejamos de Cristo. Então, quarto, congregue. Quinto, abandone a autojustiça.
Porque no capítulo 4 ele vai falando do repouso do cristão, no sentido de que, já falei isso em reflexões anteriores, talvez bem lá no início, falando de Gênesis 2, falava alguma coisa sobre repouso, sobre o descanso, descanse das suas obras, acho que eu comentei sobre isso. O contexto aqui no capítulo 4, ele usa o exemplo do povo de Israel no deserto, de que haveria o descanso na terra prometida que Deus jurou para aqueles que pecaram, a geração inteira, com exceção de Josué e Caleb, não entrariam na terra prometida. Mas quando Davi ele faz essa menção do que nós lemos no Salmo 95, ele justifica aqui, né, o escritor aos Hebreus, no verso 8, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E que repouso é esse? O repouso que ele comenta no verso 3, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Que repouso é esse que cremos e entramos quando cremos? Jesus. Jesus é o nosso Shabá. Ele é o nosso descanso. Já falei isso algumas vezes aqui nas reflexões. Então, olha o que o verso 10 diz, do capítulo 4. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Quando nós entramos no repouso, nós descansamos pela fé, assim como Deus concluiu as suas obras, e no sétimo dia ele não tinha mais obra para fazer, quando nós entramos em Cristo, olha o que o verso 11 diz, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, se entramos no repouso, nós descansamos das nossas obras. Então nós não tentamos seguir em Cristo por aquilo que nós fazemos. Não é pela nossa vida de oração, não é pela nossa meditação bíblica, não é pelos cultos que participamos, não é pelo serviço na obra de Deus, não é pela contribuição com o nosso tempo, tesouro e talento, com os nossos recursos. Não é por isso. Não é porque fomos ordenados a algum ministério específico. Não é por isso. Mas é por Cristo. Sabe? Nós descansamos, abandonamos a nossa autojustiça. Sexto lugar, continuação, versos 12 e 13, versículo muito mal compreendido muitas vezes. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O que o escritor aos Hebreus está falando? De ser confrontado pela palavra, apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. Penetra até a divisão da alma e do espírito. Você consegue dividir a alma do espírito? A parte imaterial está dizendo que a palavra de Deus é capaz disso, de fazer essa distinção entre alma e espírito, porque ela é viva e eficaz. Então ela é viva e eficaz para massagear o nosso ego? Não, para nos confrontar. O Espírito Santo usa a palavra, a nossa meditação, as pregações, os ensinos, as reflexões, para quê? Para nos confrontar. E essa é uma das maneiras para nós não resistirmos ao Espírito Santo, ouvirmos a sua voz, não endurecermos o coração. E em último lugar, nós chegarmos ao trono da graça de Deus,
verso 14 em diante. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tá difícil? A tentação está batendo a porta? Chega ao trono da graça. Busque ao Senhor, se encha dele. Diante do trono da graça, você encontra misericórdia para os momentos difíceis. Talvez pelos tropeços que você tenha passado, mas também você encontra graça para ser ajudado quando a tentação bater a sua porta, quando bater na minha porta. Como então não endurecermos o coração e ouvirmos o Espírito Santo? Primeiro, tendo fé. Segundo, perseverando. Terceiro, rejeitando o pecado. Quarto, congregando. Quinto, abandonando a autojustiça, parando de ser um fariseu, né? Naquela parábola do fariseu e publicano, não se achando superior, achando que você é espiritual, é um verdadeiro servo de Deus. Sexto, sendo confrontado pela palavra, não fuja do confronto, não reclame quando o pregador te confronta por meio da palavra. E em sétimo, chegando ao trono da graça, porque senão, mesmo tendo todos esses motivos que nós vimos de louvor ao Senhor, nós podemos não entrar no repouso eterno do Senhor por causa de um coração endurecido que rejeita a voz do Espírito Santo de Deus. E não me lembro agora o texto, mas em Provérbios tem um texto que nos diz sobre quando aquele de uma dura cerviz ele é muito repreendido e permanece assim, subitamente vem a ruína. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de você. E nós não resistamos mais à voz do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.